Provérbios 30, capítulo 30, verso 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massad. Diz o homem a Itiel e a Ucaua: na verdade, sou o mais tolo de todos. Não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem segurou os ventos em punho? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem fixou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que ele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas tido por mentiroso. Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, senão ele te amaldiçoará e serás culpado. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe? A quem se considere puro, mas nunca foi lavado da sua impureza? Há pessoas de olhar arrogante e olhos altivos. A gente cujos dentes são como espadas e cujo queixo é como faca, para devorar da terra os oprimidos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que nunca dizem basta: a sepultura, o ventre estéril, a terra que nunca se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes da águia. Há três coisas maravilhosas demais para mim. Sim, quatro que não entendo: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra no penhasco, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com uma virgem. O procedimento da mulher adúltera é assim: ela come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há três coisas que fazem a terra tremer. Sim, quatro que ela não pode suportar: o escravo quando se torna rei, o tolo quando come até se fartar, a mulher desprezada quando se casa e a escrava quando se torna herdeira de sua senhora. Há quatro coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, mas no verão preparam o seu alimento. Os coelhos, um povo sem poder, mas vive nos penhascos. Os gafanhotos que não têm um rei, mas avançam todos enfileirados. A lagartixa, que pode ser apanhada com uma das mãos, mas anda nos palácios dos reis. Há três coisas que andam com elegância, sim, quatro que são imponentes: o leão, que é o mais forte dos animais e não se desvia de ninguém, o galo emproado, o bote e o rei diante do seu povo. Se procedeste loucamente em te exaltar, ou maquinaste o mal, põe a mão sobre a tua boca. Assim como bater leite produz manteiga, e torcer o nariz produz sangue, assim também provocar a ira produz desavença. Amém? Pai, te agradecemos por esse texto, por essa palavra, e pedimos agora que ela se torne caminho, que ela se torne chão para a gente andar em si. O caminho proporcionado pela Escritura é o mais seguro de todos. É o pavimento que nunca faltará debaixo do pé daquele que crê e que confia. E ele sempre tem um bom destino, o próprio Cristo, o próprio Deus. Por isso, nos conduz nesse texto nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na aula passada, não ontem, do nosso sábado aqui, na nossa escola
Bíblica Bereana. O Felipe introduziu o tema e começou a aula de panorama do Antigo Testamento ou introdução ao Antigo Testamento. E o primeiro tópico que a gente discutiu pelo tempo todo que a aula levou foi cosmovisão, né? Para que faça sentido qualquer estudo bíblico, para que faça sentido qualquer conhecimento que você queira ter a partir da Escritura, conhecimento teológico, é necessário que a gente entenda o que é uma cosmovisão. A palavra cosmos do grego significa mundo e visão, já diz mesmo, né, um olhar. Então, cosmovisão é visão de mundo. E todo mundo tem uma. Você pode dizer, eu não sei o que é isso, nunca estudei, provavelmente eu não tenha. Tem. Todo mundo tem. Existem cosmovisões infantis, por exemplo. Toda criança tem uma cosmovisão. Que é o quê? A lente com que você enxerga o mundo. As lentes com que você interpreta o que está ao seu redor, a tua existência. É a visão de mundo que faz com que você interprete tudo que ocorre ao seu redor. Politicamente, sociologicamente, familiarmente, profissionalmente, para tudo. Todo mundo tem uma cosmovisão. E a cosmovisão cristã tem que ser as lentes pelas quais o cristão, o discípulo de Jesus, enxerga o mundo. O Evangelho propõe para nós esse óculos, para enxergar com o mundo. Nós temos 4 coisas que a gente estuda, ou 4 elementos, ou 4 tópicos que a gente estuda na cosmovisão cristã, que é a criação. A cosmovisão cristã enxerga o mundo como criado por Deus. A queda, a cosmovisão enxerga o mundo como um mundo que caiu em pecado e que está agora afastado de Deus, caído. Então, criação, queda, redenção. A cosmovisão cristã propõe uma visão de mundo onde ele pode ser redimido pelo Cristo, pelo arrependimento dos pecados proporcionado pela pregação do Evangelho, operado pelo Espírito Santo. Então, criação, queda, redenção e consumação. A visão de mundo do cristão é aquela que apoia a ideia e que prega a ideia de que um dia isso aqui será consumado e nós viveremos num novo céu e numa nova terra. São 4 pontos da cosmovisão cristã, certo? Para explicar rapidinho. E esse texto aqui, no Antigo Testamento já, propõe para nós uma cosmovisão. Não podemos chamar de cristã ainda, porque aqui Cristo não está encarnado, ainda não operou toda a sua obra, mas é uma cosmovisão cristã também porque ela é do judaísmo, que é a mãe, a matriz daquilo que a gente confessa como fé, o cristianismo. O cristianismo nasce de Israel, da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Então aqui a gente tem traços de uma cosmovisão bíblica, de uma cosmovisão cristã. E nesse capítulo a gente tem muito isso, se você acompanhou a leitura. O capítulo 30 do livro de Provérbios, assim como o próximo capítulo, o capítulo 31, são um apêndice ao livro. O livro provavelmente terminou no 29. E esses 2 livros foram acrescentados. A prova disso é que esses 2 provérbios que tem aqui, que eu li um e tem o 31, não são escritos por Salomão, que é quem escreve o livro de Provérbios. São escritos por outros autores. Aqui, especificamente, o nome dele é Agur. Agur é esse observador que escreve conselhos, observa o mundo e aconselha aqueles que estão ao seu redor. Então, esses últimos 2 compilados de Provérbios, capítulo 30 e 31, são expressamente chamados de profecias no seu início. São chamados de profecia nos primeiros versículos. Então, por mais que a gente não tenha informações pessoais de Agur, a gente não sabe quem ele foi, onde ele nasceu de fato, a gente não tem nenhum detalhe da vida dele, a gente sabe pelo menos que o que ele escreveu foi inspirado por Deus. Que foi Deus quem o inspirou, foi um oráculo, foi uma profecia. E como que a gente sabe disso? O verso 1 que eu li, que diz assim, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Massá aqui não quer dizer necessariamente a cidade onde ele nasceu. Massá aqui pode ser traduzido por oráculo, por profecia. Então, palavras de Agur, filho de Jaque, uma profecia. Ele está aqui falando em nome de Deus. Está aqui sendo inspirado pelo Espírito para falar. Então a gente entende que o que ele diz é profético. Esse capítulo 30 de Provérbios é uma profecia.
Existe uma linha de interpretação que sustenta que Agur não é o nome de quem escreveu, mas a descrição de uma função que ele exercia. Agur não era o seu nome, mas era a função exercida por ele. E por quê? Porque Agur tem uma tradução, e Agur quer dizer coletor, aquele que coleta. Então sugere-se que ele não compunha as coisas que ele escrevia e que ele não compôs esse capítulo 30 aqui, mas que ele registrava ou que ele coletava os dizeres e observações de outros sábios, que ele era um tipo de secretário, né? Um coletor de informações. A razão dessa interpretação, além do nome, Agur significar coletor, então, para além do nome, existe uma outra razão que pode ser argumentativa a favor disso, que é o quê? O verso 2 e 3, onde ele diz: na verdade, sou o mais tolo de todos. Não tenho o entendimento do homem, não aprendi a sabedoria e não tenho conhecimento do santo. Esse verso, para esses que argumentam que Agur é a função e não o nome, esses dois versos aqui sustentam esse episódio. Ele diz que não sabe nada, que ele é um tolo. Então não foi ele que escreveu, outro ditou e ele apenas registrou, né? Se essa análise for correta, então ele era um tipo de secretário, o tipo de amanuense. Mas a interpretação preferida da maioria que comenta esse texto e que analisa esse texto é que Agur é sim o seu nome, que foi Agur mesmo quem escreveu isso aqui. E ele pode ser esse coletor, se o nome dele significa ou aponta para isso, daquele que coleta o que Deus diz, o que Deus fala, como se fosse um secretário de Deus, né? Então foi ele mesmo que escreveu. E por mais que a gente não tenha informações dele, como eu disse, ele parece ser muito conhecido na época, né? Por mais que não seja mencionado. Por exemplo, se você pegar o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 30 e 31, você vai ver que nesse texto são citados ou é falado de muitos sábios além de Salomão. Então Salomão não era o único sábio da sua época. Então Agur poderia muito bem ser um sábio da época de Salomão. E se você acompanha a leitura do texto, outros dois nomes são citados aqui: Itiel e Ucal, né? Isso também está no verso 1, no verso 1, Itiel e Ucal. Esses dois nomes citados aqui, eles também têm três possibilidades de interpretação. Primeiro, que eram dois alunos de Agur, que o ouviam e aprendiam com ele, ele instruía esses dois, consultavam ele como um oráculo. Segundo, Itiel e Ucal são o assunto do discurso de Agur no capítulo 30. Por quê? Porque o primeiro nome, Itiel, significa Deus comigo, que seria uma aplicação de Emanuel, Deus conosco. Itiel seria a aplicação de um dos nomes que vem a ser uma designação do Cristo no Novo Testamento, o Emanuel, Deus conosco. Itiel seria Deus comigo, a aplicação de Emanuel. E Ucal seria o poderoso e aponta para alguém onde o socorro pode ser encontrado. Então, se esses dois nomes não são nome de pessoas, mas são o assunto de Agur, a gente poderia entender o verso 1 assim: os ditos de Agur, filho de Jaque, um oráculo, a declaração do homem ao meu Deus, o poderoso Deus. Se Itiel e Ucal puderem ser interpretados dessa maneira, certo? O verso 1 já muda totalmente, né, de tradução, certo? E há uma terceira interpretação, que Itiel e Ucal eram a leitura de duas consoantes hebraicas, que poderiam ser lidas como uma mensagem, e aí mudaria o verso de novo. Seria os ditos de Agur, filho de Jaque, um oráculo. Fadiguei-me, ó Deus, fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto. É interessante porque o hebraico, ele não tinha vogais nessa época, eram só consoantes. Por isso que a leitura do texto era muito difícil, porque como que você lê uma palavra sem vogais, né? Só com consoantes. As vogais foram criadas no idioma hebraico muito para cá, pelos maçoretas, né? Muito mais recente. Aqui são 22 consoantes. Então, cada consoante não era como, por exemplo, né, hoje na gramática hebraica é assim que se ensina, mas, por exemplo, não é como em português que o C equivale ao C, o S ao S, o D ao D. Lá, uma consoante, como, por exemplo, Aleph, né, Beta, o Gimel, elas têm uma consoante que tem uma função maior, ela designa uma expressão quase que completa
só ela citada, sem precisar da ajuda de outras consoantes juntos e de vogais para formar uma palavra. Por isso que alguns interpretam como sendo isso o nome desses dois. Seja como for, o aspecto vívido desse capítulo aqui, 30, se deve, em grande parte, à humildade profunda de Agur. Agur se mostra alguém muito humilde quando escreve, e é isso que ele quer expressar nesse compilado de provérbios. Do verso 2 ao 9, você percebe a oração que ele faz, os pedidos que ele faz, a humilhação dele diante de Deus nas suas palavras. É alguém que tenta, em todo tempo, demonstrar essa virtude, humildade. Já teve quem disse que humildade é aquela virtude que quando você acha que tem é porque perdeu, né? Humildade é a virtude que quando você acha que possui é porque você já perdeu. Então, a humildade nunca ela pode ser vista por nós em nós. A humildade nossa deve ser vista por outro em nós. Jesus disse, e isso é dito também no Novo Testamento, inclusive como uma acusação contra Jesus, de que aquele que dá testemunho de si mesmo, seu testemunho é inválido. Então, aquele que se acha, aquele que se elogia, o elogio é falso. O elogio tem que vir de outro, não de nós mesmos, né? Isso é uma prova de humildade, quando você não enxerga em você mais do que você deve enxergar e quando você deixa as suas qualidades serem enxergadas por outros, e mesmo quando outros enxergam e te elogiam, lá dentro você olha e diz assim, é que você não veste a minha calça, você não sabe quem eu sou, mas obrigado pelo elogio. Eu não sou tudo isso que você pensa que eu sou. John Bunyan, né, o escritor do livro Peregrino, conta, na sua biografia, contava que uma vez enquanto ele pregava, e ele desceu cumprimentando a igreja, uma pessoa parou e disse assim, hoje o senhor pregou demais, o senhor foi muito bem, senhor John, o senhor pregou muito, que sábio o senhor é. Ele olhou para a pessoa e disse, eu sei, o diabo já disse isso lá em cima para mim. O diabo já me contou isso lá antes, enquanto eu falava ainda. Ele diz, eu sei disso. A ideia de como John Bunyan lidava com elogios, né? Então a humildade é essa marca, e Agur, ele quer mostrar isso para nós, que isso deve ser uma virtude cultivada por nós para ser vista por outros, por outras pessoas. Ele aqui nesse compilado de provérbios expressa a sua rejeição a todas as formas de arrogância, e ele faz isso pela observação clara e exaustiva ao máximo possível da criação e da humanidade. Agur tem como ponto de partida a criação de Deus e grupo de homens, a humanidade. E ele começa a fazer essas análises, essas observações, ou seja, enxergar tudo isso com uma cosmovisão bíblica, e enxergando isso, ele vai lutando e vai falando contra a arrogância. Ele vai tentando rejeitar toda forma de arrogância. Então, a intenção dele aqui é dirigir a nossa atenção para agrupamentos humanos, e ora para coisas criadas. Ele fica fazendo esse tipo de balanço. Ora ele aponta para grupo de pessoas, ora ele aponta para as coisas criadas por Deus no texto. E ele faz isso a fim de nos avisar que por várias vezes haverá uma lição espiritual em tudo que a gente vê, se enxergarmos tudo com a lente do Evangelho, com a lente bíblica. Sempre a gente vai ter uma lição espiritual de tudo. Ou ela vai ser bem declarada, aberta, ou ela vai ser subtendida, mas ela vai existir nessas manifestações de criação de Deus, seja grupo humano ou a criação natural de Deus. Porém, gente, se você percebeu no texto, em nenhum ponto da argumentação de Agur há uma insistência nas lições. Agur não se estende. Agur joga e diz, pega. E ele já troca de assunto. Aí ele joga aquilo e diz, fica com isso, e começa a mastigar. Se eu fosse um ouvinte de Agur, eu ia dizer, calma. Explica primeiro o que você começou a falar, porque eu ainda estou lá. O que você disse é muito forte, então, pera lá, você está sendo muito... E Agur ia dizer para mim, não, meu amigo, se você não anotou para refletir sobre isso depois, o problema é seu. E ele vai falando, ele vai escrevendo, ele não insiste em lição nenhuma. Se você prestou atenção no texto. A atitude predominante de Agur é o interesse intenso do observador. O que Agur quer? Ele não quer te dar mastigada, ele te dá a dica e diz, agora se vira com ela. Começa como eu a observar essas coisas. Começa a olhar para isso que eu estou falando e começa a analisar isso por você. É isso que ele quer. Ele não quer que a gente tenha conhecimento por conhecimento, ele quer que a gente adquira conhecimento pela observação, por um olhar cristão das coisas, por um olhar bíblico das coisas.
Então esse interesse de Agur não está apenas nas coisas, mas ele também nos convida a considerar continuamente o que nos rodeia. Não são as coisas pelas coisas, mas como as coisas agem. O convite insistente dele é que a gente observe tudo com esse olhar de fé, com esse olhar bíblico. E que a gente tenha essas lentes de um observador de Deus, que a gente enxergue o caráter das coisas para além das coisas. O cerne daquilo que a gente observa para além do que a gente está vendo, que a gente analise aquilo como um todo. Essa é a ideia de Agur. O salmista, no Salmo 143, já tinha escrito: considero todos os teus feitos, falando para Deus, medito na obra das tuas mãos. O salmista já vinha dizendo isso antes de Agur, ou depois, a gente não sabe a data, né? Você é esse que considera as obras das mãos de Deus? Que é um observador, que enxerga tudo com as lentes do Evangelho? Não estou dizendo que você é um inflexível, de você quer ser bíblico em tudo, e daí se não for de Deus, não é de ninguém, e daí você é aquele crente que ninguém quer perto. Mas estou dizendo um observador com a lente do Evangelho. Quem é assim geralmente pensa muito para falar, reflete antes de dizer. Agur está convidando a gente para isso. Sermos observadores. Por isso, eu queria meditar com você nessa manhã com esse tema: considerações de uma cosmovisão cristã. Ou poderemos dizer de uma cosmovisão bíblica também. Quais são as considerações que as lentes bíblicas cristãs do Evangelho nos dão? A primeira consideração que a gente vê no texto é que o primeiro olhar sempre é para cima. Se você é alguém que enxerga o mundo com as lentes bíblicas, você vai perceber que o primeiro olhar é sempre para cima. É sempre para Deus. Isso vai do 1 ao 9. E eu não vou reler o texto para não ficar longo. Mas do verso 1 ao verso 9. Então veja, embora exista no verso 2 que a gente leu uma certa ironia contra a autossuficiência humana, quando ele diz: eu não sou ninguém, eu sou um tolo, eu não tenho conhecimento de nada, ele está sendo um pouco irônico, porque ele é um oráculo, ele é um profeta, ele é um sábio, ele tem algo a dizer. Mas ele parece que está dizendo: eu não sei nada. Por mais que haja essa ironia contra a autossuficiência, os versos 3 e 4 vão mostrar para nós que a ironia que ele propõe no início do verso é fruto de uma urgência consciente que o homem e a mulher devem ter da ignorância e da limitação humana. Quando ele diz que não sabe nada, e depois ele continua no texto dizendo: quem subiu ao céu e desceu, quem segurou as vestes, quem segurou os ventos com o punho, apontando para Deus, numa linguagem quase do livro de Jó, né? Apontando como Deus é soberano, como Deus é grande. Ele está dizendo assim: olha, nunca ache que você sabe tudo. É isso que ele está propondo para nós. A gente tem que sempre começar qualquer coisa que a gente vai fazer pautado no fato de que a gente é ser humano e que a nossa limitação é grande. Mas nunca seremos sabedores de todas as coisas. Não há tempo para isso e não há espaço na nossa cabeça para isso também. Não é? Então, como disse o filósofo, a melhor coisa é dizer: tudo que sei é que nada sei. É a melhor coisa. Porque se você partir para fazer algo do zero, sem essa pretensão, o teu serviço vai ser melhor. Né? Você já deve ter trabalhado ou convive com gente que sabe tudo. E é difícil lidar com gente assim, né? Gente que, se você falar para ele assim: olha, minha unha cortou. Aí ele vai te dar uma aula de como cortar a unha, ele vai te dar uma aula de como ele sabe daquilo, de anatomia, e às vezes vai falar só bobagem, mas ele acha que está arrasando. E se com a mesma pessoa você dizer: meu carro estragou, ele vai te dar uma aula de mecânica, sem nunca ter mexido com aquilo, sem nunca entender de fato daquilo. Alguém que quer saber tudo de todos os assuntos, de todas as maneiras, e não é só saber, porque tem gente que pode saber de muita coisa mesmo, conhecimentos gerais, mas é humilhar com o conhecimento. A ideia é ele colocar-se sempre acima do outro. Agora está dizendo: já comece sempre entendendo que você não é ninguém, que você não é nada, que você é tolo como qualquer outro. E para Agur isso é muito forte, porque ele diz: se não é para você, é para mim. Eu sou o mais tolo de todos. É assim que eu já começo a minha vida. Eu sou o mais tolo de todos. Então, se para você não é, deixa essa vaga comigo. Eu não tenho problema nenhum de vestir essa camisa escrito tolo aqui atrás. Nenhum problema com isso.
Então, Agur, à sua própria maneira, vai garantir para nós o texto que a reverência deve ser o começo de todo o conhecimento. A reverência deve ser o começo de todo o conhecimento. Então, Agur diz, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para cima. E olhando para cima, você vai perceber que não é ninguém. Você vai perceber que existe um Deus e que você não sabe tudo. Então, perceber que, se não tudo, quase tudo tem um significado para além de si mesmo, a gente já percebe que a gente não tem como compilar tudo e saber de tudo. Porque se o ser humano, que é feito igualmente de outro ser humano, da mesma matéria, da mesma composição, não é igual, nem o irmão gêmeo é igual, como é que a gente vai conhecer tudo e saber tudo? Não tem como. A educação que você deu para um filho provavelmente não foi e você deu para o outro. Por mais que os dois se cresceram juntos, pequenos, crianças, obtiveram a mesma educação, teve pontos que para um foi mais fácil e que para o outro foi muito mais difícil. Então, quer dizer, nem filho da gente é igual. Que dirá pessoa para pessoa. Então é isso que Agur está dizendo. Em última análise, o conhecimento tem que vir de Deus que fez todo mundo e que conhece todo mundo individualmente. As declarações que ele faz dos versos 5 e 6, elas vão seguir imediatamente após a confissão que ele faz de ignorância, E elas já são um adiantamento que ele faz para responder qualquer tipo de argumento contrário ao conhecimento de Deus. Alguém que diga, não, Agur, vai falar de Deus, eu não quero saber, isso aí não me interessa. O que ele diz? Já em seguida, toda a palavra de Deus é pura. O argumento dele é esse, não vem dizer para mim contra Deus, porque toda a palavra de Deus é pura. Ele já se arma contra o argumento do ceticismo. E ele diz, Deus é o escudo para os que nele confiam. E ele diz, e outra coisa, não acrescente nada à palavra de Deus, deixe ela pura. Não venha querer dizer com o teu conhecimento que a palavra de Deus é incompleta e que você precisa ajudar o teu argumento. A palavra de Deus está aqui, mas nós precisamos melhorar isso aqui. Não acrescente nada à palavra de Deus, porque você vai ser tido como mentiroso no final. Porque a palavra de Deus é pura, ela não precisa de nada, nenhum acréscimo. Então ele já se coloca numa posição de apologeta, de defesa, certo? E ele combate o ceticismo com isso, qualquer tipo de ceticismo. Então ele recorre aos oráculos divinos, à palavra de Deus, e depois alerta que essa palavra de Deus, esses oráculos, não podem ser ultrapassados, não podem ser aumentados. E aqui Agur argumenta que o alvo da revelação das Escrituras é promover confiança e não conhecimento. Olha que interessante. Ele diz, a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para o que neles confia. Agur diz assim, em outras palavras, não estude a Bíblia para saber tudo. Estude as Escrituras para confiar em Deus. Eu vou conhecer bastante gente que sabe muito de Bíblia, que deve citar textos e textos de cor, sabe dos contextos históricos e tudo mais. Mas quando fecha a Bíblia, a vida dele é absolutamente contrária ao que ele sabe. Aí ele tem um outro jeito de viver. Sabe tudo, mas não pratica nada. Não tem? Tem muita gente assim. Agur está dizendo isso é errado. Agur está dizendo não é assim que funciona. A Escritura, antes de produzir em nós conhecimento, ela tem que produzir em nós confiança. A palavra de Deus é pura e escudo para quem confia em Deus. É isso que a palavra tem que formar em nós. Essa confiança em Deus. Então, o alvo da Escritura é isso, confiar em Deus. E essa confiança na Escritura, em Deus, leva Agur e qualquer um que observe o mundo com as lentes da palavra de Deus para além das palavras. Quando você entende a proposta da Escritura, você não tem só um encontro com o texto, você tem um encontro com quem inspira o texto. Você tem um encontro com o próprio Deus na Escritura. Não é adquirir conhecimento por meio de palavra e teologia bíblica, é conhecer Deus. Então, depois da confissão e dessa insistência para depender da palavra de Deus, Agur vai fazer uma oração. Você percebeu essa oração? Essa oração de Agur aqui, ela é muito provocativa. Provocativa demais. São dois pedidos que ele faz a Deus. E esses dois pedidos que ele faz vão convergir num interesse só. Não são dois interesses, é um interesse, mas dois pedidos distintos para chegar nesse lugar. O primeiro diz respeito ao caráter. O que ele diz para nós no verso 8?
Afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa é a primeira oração. Diz respeito ao caráter. Me dê um caráter igual ao teu. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E o segundo pedido, ele vai pedir a Deus para que o afaste das circunstâncias que colocam em perigo o caráter que ele pediu. O que coloca em perigo o caráter? Aí ele diz: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia. Porque na fartura eu posso te negar e dizer: quem é o Senhor? Eu estou abastado, eu preguei isso domingo passado, eu tenho tudo, quem é Deus? E ele continua e diz assim: ou na pobreza eu tenho que roubar. E aí profano o teu nome. Então eu não quero nem pobreza nem riqueza. Eu quero só o pão de cada dia. Esse segundo pedido é para quê? Para que o caráter que ele pediu na primeira oração, afastar dele a mentira e a falsidade, seja verdadeiro. Percebe que os dois chegam num lugar, ele quer ser humilde. É isso que ele quer ser. Então, a oração que ele faz confirma a humildade que ele expressou lá no começo, em não saber nada, em não ser conhecedor de tudo. Mostrando que a humildade requerida aqui pelo texto é tanto de ambição quanto de autoconhecimento. Porque ele diz assim: olha, Senhor, não me dê riqueza. Porque se eu ficar rico, corre o risco de eu olhar para o que eu tenho e dizer: isso é o meu Deus. Isso é a minha garantia, a minha riqueza. E olhe para ti e diga: quem é o Senhor diante do que eu construí? Quem é o Senhor diante das coisas que eu possuo? Quem é Deus diante de tudo que eu conquistei e angariei? Quem é Deus diante do meu patrimônio? Eu tenho patrimônio para viver mais uma, 2 vidas se eu quiser. Então não me dê riqueza porque eu posso ficar arrogante assim. Mas também não me dê pobreza, porque a pobreza também é ruim. Porque aquele que fica desesperado de necessidade, uma hora tem que roubar para poder comer. E eu também não quero ter que fazer isso. Então não me dê nem uma vida miserável, mas também nem me dê uma vida milionária. Aí ele diz o quê? Só me dê o pão de cada dia. Só me dê o equilíbrio. É isso que eu quero. Por quê? Porque eu pedi a ti um caráter afastado de mentira e falsidade. Eu não quero ferir esse caráter, manchar esse caráter. Olha que oração que ele faz. O primeiro anseio dele, então, é: tira de mim a ambição. E o segundo é: dê a mim autocontrole. Porque ele se conhece. Primeiro é um anseio por uma integridade conforme o caráter de Deus. E depois, uma simplicidade conforme a vontade de Deus. Não mentir e não ser falso, ele está pedindo a Deus o caráter de Deus nele. E depois, viver uma vida equilibrada, ele quer a simplicidade da vontade de Deus. Uma vida simples, que é a vontade de Deus. Então, percebe que ele poderia ter orado a Deus pedindo uma capacidade de empregar bem o seu dinheiro? Senhor, me deixe rico e me dê a capacidade de saber administrar e ajudar os pobres. Você conhece pessoas que... Eu, por ser pastor, a gente escuta isso algumas vezes, né? A pessoa vem, ela tem aquele coração que ela quer falar alguma coisa boa, e ela olha o templo assim, ela diz assim: se eu ganhasse na Mega Sena, até falei com Deus, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia dar um dinheiro bom para essa igreja. Aí do lado da casa dele tem quem não tem pão para comer, e ele nunca comprou um pão para aquela pessoa que não tem que comer. Mas se ele ganhasse na Mega Sena, ele viria aqui e daria 100 mil reais. Para ele. Mas para isso, ele precisa ganhar na Mega Sena. Eu digo: pois é. Então, vamos continuar assim. Depender disso, vai ficar do jeito que está. Então, ele podia ter orado: Senhor, me deixe rico para ajudar as pessoas. Mas por que ele diz: não me deixe rico? Porque ele se conhece. Se eu ficar, eu sei que eu não só desprezo todo mundo, eu desprezo a ti. E pergunto: quem é Deus diante do que eu tenho? Esse homem se conhece. Ele é honesto bastante para saber que ele não é tão forte quanto ele pensa. E ele diz: e nem me dê pobreza, porque eu corro o risco de tirar o que é dos outros pelo desespero. Esse homem se conhece. Por isso ele quer o caráter de Deus nele. Veja que a cosmovisão bíblica cristã oferece esse ponto de vista, como enxergar o mundo. No mínimo, é um ponto de vista sensato a respeito de tudo que nos cerca. Ou seja, tudo tem que começar com um olhar para cima.
A gente tem que entender tudo olhando primeiro para cima. Quando você recebe essa lente do Evangelho, a primeira percepção é: eu sou tolo, eu sou fraco, eu não me entendo muita coisa, eu não sei de muita coisa, mas eu vou olhar para Deus. O que eu preciso então? Que Deus me dê o caráter dele, que Deus me ajude a preservar esse caráter, me livrando de coisas que podem me tirar de lá. Riqueza extrema e pobreza extrema. O equilíbrio. Então, a cosmovisão cristã, a primeira consideração é que o primeiro olhar sempre é para cima. Segundo, a segunda consideração da cosmovisão cristã é que o segundo olhar é sempre para além de si mesmo. Você tem que olhar sempre para além de você. Entender que você não é o centro de todas as coisas. Entender que você não é o centro de tudo. Que você não vive para que o mundo concorra para o seu bem e tudo que acontece te veja confortável, feliz, né? E razoavelmente bem. Não é isso. É sempre para além de você. Vai do 10 ao 33, até o final do texto. O verso 10 do provérbio parece que Agur mudou absolutamente ou drasticamente de assunto. Ele fez uma mudança abrupta no discurso. Mas não. Ao contrário. Esse verso tem uma posição bem apropriada entre a oração que ele faz de humildade lá do começo e os relatos que vão do 11 ao 14. Né? Estão no lugar correto. Veja o verso 10. Ele muda, parece, ele diz: não calunies o servo diante do seu senhor. Não brigue com o empregado diante do chefe dele. Não calunie ele diante do senhor. Não vá contar coisas do outro empregado para o chefe. Não seja um leve-trás, né? Senão ele, Deus, te amaldiçoará e você vai ser culpado. Eu falo, nossa, mas mudou de assunto? Completamente não. Se a gente perceber que ele começa pedindo humildade, caráter de Deus, coloca esse verso no meio, por quê? Porque ele vai introduzir o assunto que ele vai a seguir do verso 11 em diante. O que ele diz? A quem amaldiçoa pai e não abençoa a mãe. Mas, tem gente assim. A quem se considera puro demais aos próprios olhos, não tem nenhum erro, nenhuma falha, né? Nunca foi lavado de impureza. Há pessoas de olhar arrogante e altivo que só enxergam os outros por cima. E ele diz: e a gente cujos dentes são como espadas, e o queixo é como a faca. As palavras, o que ele diz, é para devorar da terra os menores, os oprimidos, né, entre os homens. Então ele coloca no meio esse verso. Ele diz: olha, não fique caluniando os outros, seja humilde. E ele diz por quê? Porque tem gente assim. Tem gente assim. Então, o verso 10 não propõe uma mudança de assunto. Isso porque a arrogância citada no verso 11, que eu li agora, e a opressão no 14, estão no texto do mesmo jeito que o temor a Deus também está lá no texto anterior, nos versos 7 e 9. E aí lá a gente percebe o que ele quer. Tenha respeito com quem é fraco, com quem é menor. Por isso ele vai desenvolvendo esse mesmo assunto, humildade versus arrogância, no decorrer do texto. E veja que a sequência que Agur dá para nós pontua que a arrogância se dá, primeiro, a partir de uma infância ímpia, a quem não abençoe mãe e não respeite pai, para uma vida adulta bruta e bem treinada. Ele diz: tem gente que o dente é espada e o queixo é faca. Quando criança já dava indícios, porque não respeitava pai e mãe. Depois que cresceu, isso só ficou mais sofisticado. Agora ele é um sniper disso. Agora ele é bom nisso. Que ele fez dos próprios dentes faca e do próprio queixo uma espada. Ele diz: isso pode se desenvolver por uma vida. Então, de alguma forma, a arrogância vista por Agur é como algo que corrompe a atitude da pessoa. Primeiro, para com os superiores, né, no verso 11. Quais são os dois primeiros superiores que nós temos na vida? Pai e mãe. Não é? Nasceu, você já tem dois que vão te mandar por pelo menos 18 anos. Por pelo menos 18 anos, você vai ter que baixar a cabeça para tudo que eles falam e respeitá-los.
Então ele começa assim. A arrogância já é ruim, por quê? Porque já começa com superiores. Depois ele diz que a arrogância corrompe a atitude de alguém para consigo mesmo. Aí o verso 12, onde ele diz que tem gente que se acha pura aos próprios olhos e que não precisa ser lavado e purificado. O segundo passo, ele diz, é alguém ser arrogante para consigo mesmo. Olhe para mim e vê se você encontra um defeito em mim. Tô brincando, não faça isso, tá? Não vai começar a citar. Mas, pessoas assim, onde que eu era? Me mostra aí. Eu sou bom demais, rapaz. Eu não tenho nenhuma falha. Procure uma mancha. Procure algo que desabone. Ele diz, esse é o segundo passo. Depois ele diz que a arrogância corrompe a atitude da pessoa para com o mundo em geral. Ele diz, tem gente de olho altivo que só olha os outros por cima. E daí é uma visão geral de mundo. Não tem ninguém que se compare a ele. Ninguém. No máximo, se iguala. No máximo é igual a mim. Então, eu e ele olhamos por cima. Não tem ninguém que se compare. É uma visão geral. E por último, corrompe a pessoa para com aqueles que ele supõe ser inferiores. Se ele tem uma visão geral de mundo altiva, quem está perto é quem mais sofre. Aí quem está perto é o verso 14. Os pequenos do mundo que ele cita. Os humildes do mundo ou os oprimidos e necessitados. São os que mais sofrem. Se ele já tem um olhar geral de superioridade, os atingidos é quem está do lado. O atingido é quem está do lado dele. Se ninguém se iguala ou supera ele na arrogância, os mais próximos são os que sofrem, gente. Então, a boca afiada, o queixo afiado é para quem? É para quem está do lado. É para quem dioturnamente tem que ouvir isso. Ah, como eu sou bom. Ah, como eu sou demais. Ah, olha como eu faço as coisas. Olha como isso fica bom quando eu faço. E aí aquilo vai te saturando, não vai? Aquilo vai te enchendo. Aquilo vai te deixando irritado. Então, veja como a arrogância corrompe o ser humano. E ele continua, o texto caminha. E ele agora vai para alguém de ambições irrefreáveis. Né? E nesse texto, fatalmente, o brilho que ainda pudesse restar lá do 14, boca de faca, queixo de espada ou o contrário, já é extinto, já não tem brilho nenhum. O sujeito entrou numa via de mão única sem volta, não tem mais como voltar, porque ele não tem mais o que fazer. E aí a comparação que ele faz começa de uma maneira cômica. Ele vai falar da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá. Parece que ele está fazendo uma piadinha, né? Está sendo cômico aqui. Porém, no fim, ele mostra como é trágico isso. Ele começa abrandando o assunto e depois ele volta para pegar firme com a gente. E Dá aqui pode ser entendido como nome de gêmeas idênticas. Filhas de uma mãe que é feita da mesma composição que elas, ou seja, uma sanguessuga. Do que um sanguessuga é feito? De sangue. Sangue de quem? Sangue dos outros. Ele diz, olha, uma sanguessuga tem duas filhas. Dá. Suga todo mundo. O arrogante só quer para si. O arrogante só quer sugar. O arrogante só quer inchar. Você já matou pernilongo cheio? Já fez isso? Matar na parede, deixar aquela mancha feia, depois tem que lavar? Já percebeu que pernilongo cheio continua picando? Ele não para. Ele nem voa, é fácil de pegar, que nem escapa. Ele voa abaixo, que está obeso. Mas senta perto dele para ver se ele não vem. Ele vem, onde cabe? Ele diz, cabe. Sanguessuga também, dá, eu quero. Ele diz, tem duas filhas, Dá. É isso que ele está dizendo. E o versículo 16, no entanto, ele deixa a comédia para trás da sanguessuga, revelando o que essa arrogância significa. E aqui a gente encontra uma introdução que vai se repetir na sequência de comparações que ele vai fazer, que ele vai propor. Ele diz que existem comportamentos comuns nos mais variados objetos da observação dele. Muitos objetos se comportam iguais. E que quando ele observa mais,
ele percebe que esse comportamento se repete em outros objetos que ele não tinha observado. Por isso que ele vai dizer, há 3 coisas que são isso e há 4 que são assim. Eu vi 3 coisas e depois quando eu olhei para o lado eu vi mais uma. Entende? Ele diz assim, ó, coisas que se comportam igual, e se você for perceber, tem mais ainda. Não são só 3, não são só 4, são mais. A constatação que ele faz com essa expressão que ele vai repetindo, há 3 coisas, 4 coisas e tal, é a constatação do consumo desenfreado das coisas, que não pode satisfazer a cobiça, que é o efeito. A cobiça é o efeito da arrogância. Quem é arrogante é cobiçoso. E é aqui que ele começa. Então, o consumo desenfreado de coisas revela a arrogância. Por quê? Porque o consumo desenfreado de coisas é cobiça. Primeiro ele diz que essa cobiça ela é ameaçadora. E faz isso na figura da sepultura, do túmulo, que nunca se farta de mortos. Não é isso que ele diz? Vamos para o texto. Ele diz, verso 16. Vamos no 15. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. Ele diz, a sepultura nunca se farta. Sempre vai ter gente para enterrar. Sempre tem alguém morrendo. A sepultura nunca diz basta. Ele diz, a cobiça é como a sepultura. Sempre está matando alguém para ter o que é do outro. Sempre está matando a reputação de alguém para ficar porque é dele. Sempre quer o teu cargo. As tuas costas são escada. É como um sepulcro. Ele só quer mortos. Ele só vai pegando. E nunca desbasta, nunca chega. Aí alcança o mais alto grau de qualquer lugar que ele esteja, trabalho, o que for, mas ele quer mais. Aquilo ainda é pouco. Nunca desbasta. Veja como a cobiça é ameaçadora. E ele diz, a terra é uma prova de que a cobiça é ameaçadora. Por quê? A terra também nunca, o fogo nunca se farta. O fogo nunca desvasta. Enquanto houver coisas para queimar, o fogo fica aceso. A gente tem 2 bombeiros hoje aqui, pode confirmar o que eu estou dizendo. Se tiver coisa para queimar, você controlar um incêndio é horrível, terrível e às vezes quase impossível. Porque o fogo consome, ele não para por conta, ele não para porque quer. Se não for alguém para impedi-lo, ele continua e caminha, até consumir tudo que ele consegue consumir. Ele diz, veja como a cobiça é ameaçadora, é como a sepultura e é como o fogo. Enquanto tem gente para queimar, a gente queima. Ele diz, mas não é só ameaçadora, a cobiça também é infrutífera, na figura da mulher estéril. Ele diz, veja, a mulher estéril é aquela que apesar de todos os esforços, nunca produz nada, nunca gera uma vida, nunca engravida. A cobiça é como isso. Ela tenta, se esforça, quer e nunca devolve nada para o mundo. Nunca devolve nada para o outro. Só quer para si. Ele usa o exemplo da mulher estéril. E diz depois a terra. A terra também sempre precisa de água. Nunca o limite de chuva, alguma coisa é suficiente para a terra. Se cair um pé d'água hoje e chover hoje, Deus me livre, é só uma suposição. O que era para chover no mês, provavelmente alguns lugares aqui, ainda mais no sul, vão ficar alagados. Mas é voltar o sol, a água some e a terra quer mais água. Quer mais chuva. Ele diz, a cobiça é assim, nunca tá bom. Veja, então, é ameaçador e infrutífero. Nunca produz coisa. E isso choca tanto Agur, que ele parece adiantar a conclusão da observação toda do capítulo no verso 17. Ele dá uma sentença no 17, parece que ele quer encerrar o que ele está dizendo, que ele diz assim, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos e serão devorados pelos filhotes da águia. Ele diz, então não seja assim, não seja cobiçoso, não seja arrogante, porque é fatal quem vive assim. O fim é trágico. Parece que ele já encerra, mas ele continua. E a continuação do argumento vai mostrar outra lista de objetos da observação de Agur, que agora causam nele espanto. Ele diz, há 3 coisas que me maravilham, 4 que eu me espanto. E esse assombro consiste, segundo Agur, na perícia que alguns têm sobre elementos que são difíceis de conduzir, difíceis de equilibrar. Ele diz, eu encontro coisas na natureza
que tem uma perícia em coisas que são difíceis de equilibrar, de conduzir, de controlar. Ele diz, primeiro, o ar. Eu olho a águia voando no céu, como ela é perita. Porque quem já voou de avião aqui sabe, você sobe lá e é tudo azul. Onde vai? Não tem nenhuma placa, vire para a direita, lombada ali na frente, não tem nenhum semáforo, não tem nenhuma indicação. É só azul. Ele diz, a águia voa, contudo, sem nenhum tipo de bússola para se orientar, ela sabe muito bem onde está indo. Ela sabe muito bem de onde veio. Ele diz, isso me espanta. Outra coisa, a rocha, na figura da serpente, que se desvia dos obstáculos no penhasco, subindo. Aí ele diz, como que um animal que não tem pernas sobe um penhasco? E perceba, ele está falando de um animal que rasteja. Então, para a cobra, qualquer pedra é uma montanha. Ele não está falando de alguém quadrúpede ou bípede. Ele está falando de quem rasteja. E ela diz, ela só não se desvia de qualquer pedra que para ela é uma montanha, como sobe um penhasco sem pés. Isso me espanta. Como ela é hábil. Ele diz, e o mar? Na figura de um navio. Rompe as águas sem sinalização. Quem aqui também já velejou, já andou um pouco de barco um pouco mais longe? É só água, gente. É só horizonte água. Para onde que eu vou? Para que lado tem terra? Ele diz assim, e o navio vai, e os peixes dão. Isso espanta. E o último ele diz assim, e o caminho do homem com a sua mulher, com a sua donzela, com a sua virgem. Aí ele fala do casamento. Ele já parou para perceber como a instituição da família é uma coisa absurda? O casamento é de fato um mistério. Porque primeiro é a relação de dois que não são iguais. Em gênero e em vida. Culturas diferentes, criações diferentes, absolutamente diferentes. São distintos e se unem para formar uma só carne, para serem só uma pessoa. Isso é um mistério, porque casamento, gente, eu sempre digo isso, casamento não é unidade. O que é unidade? Unidade são dois que decidem andar juntos, não é? Isso é uma unidade. Então, por exemplo, nós temos aí, para quem é militar, uma unidade de pessoas, o exército diz é uma unidade de pessoas, todo mundo no mesmo propósito, mas são pessoas, várias. Casamento não é unidade, casamento é unicidade. E o que é unicidade? É quando duas coisas se fundem para ser uma só. Num casamento não existem mais duas pessoas, existe uma só. A dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. Casamento não são duas pessoas andando juntos, casamento é um só. Por isso que quando você está sozinho, pergunta, cadê tua mulher? E quando ela está sozinha, pergunta, cadê teu marido? Porque já não enxergam a pessoa mais sozinha, porque não há como vê-la sozinha ou como vê-lo sozinho. E isso é um mistério. Isso é ser uma só carne. Ele diz, isso para mim também é um grande mistério. A gente não sabe se Agur era um solteirão, por causa disso, ou se Agur era casado. Mas para ele é um mistério. Isso o espanta. E ele acrescenta a essa lista de espanto uma quinta maravilha que ele considera daí desnaturada. Ele fala da adúltera. Ele diz a adúltera, quando adultera, ela faz o que tem que fazer, limpa a boca e diz o quê? Não cometi nenhum mal. O procedimento da mulher adúltera é, ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Ele diz, isso me espanta. O que espanta, Agur? É quando as pessoas estão tão à vontade no seu ambiente de pecado que eles não veem mal no que fazem. Ele diz assim, quem comete esse tipo de pecado, e ele cita aqui uma mulher, porque ele vem revezando homem e mulher, ele não está falando da adúltera como se não existisse adúlteros, entenda aqui que é geral, ele está dizendo o adúltero ou a adúltera, para eles é tão natural fazer aquilo, enganar o cônjuge, que é como comer na própria mesa. Num ambiente de segurança da própria casa, ele come, limpa a boca e diz, não me sinto mal pelo que fiz. E diz, isso espanta. Aí ele volta para o tema da arrogância. Uma pessoa assim é o extremo da arrogância, não é? Alguém que te traia, ou alguém que trai o outro nesse nível. É o extremo de arrogância. E perceba que a mulher é só um exemplo, poderia ser um homem. E a seguir ele vai passar um outro efeito da arrogância, que é o pretensiosismo. Outro efeito da arrogância é achar que pode tudo, ser pretensioso. O comportamento daquele que acha que é mais do que é.
O primeiro exemplo e o último são idênticos. Ele fala do escravo que se torna rei e da escrava que recebe a herança da sua senhora. O primeiro e o último são a mesma coisa. Escravo e escravo. Ele diz assim, ó, alguém que, por uma bênção inesperada, muda de status, passa de escravo a senhor, sem ter a experiência para lidar com a nova vida, com o novo status, é difícil de engolir. É difícil de engolir. Ele diz, há 3 coisas que fazem a terra tremer e há 4 que a terra não pode suportar. É um escravo quando se torna rei e uma escrava quando fica rico. Gente, isso aqui é uma verdade, não é? Pessoas que mudam de patamar de vida sem ter a experiência para um novo patamar. Elas se tornam muito piores do que aquilo que elas acusavam. Se antes ela dizia, o dia que eu for patrão, ela vai ser 30 vezes pior do que o outro. Tem uma frase que eu escrevi um dia na rede social. Todo servo quer ser um rei. Todo rei quer ser um Deus. O único Deus quis ser servo. Aprender com Cristo, que é Deus, e se rebaixa a servo de todos. Porque todo servo sonha em ser um rei e todo rei sonha em ser um Deus. Isso é terrível. Isso é horrível. E ele continua para o segundo e para o terceiro exemplo, que aponta para outro aspecto do pretensiosismo, que é resumir a vida a um prazer. Primeiro na figura da bebedeira e da comilança. Ele diz, o insensato faz a terra tremer quando ele se satisfaz. Gente que resume a vida a um prazer, beber e comer. É o exemplo que ele dá, mas tem vários outros. Se eu tiver isso, o resto que se lasque. Família que vá para o brejo, trabalho que vá para o brejo. Se eu tiver que consumir todos os meus bens para viver esse prazer específico, eu consumo. O insensato come até se fartar. E ele diz, e a mulher desprezada quando casa. Aqui, gente, a gente não pode ter em mente que Agur está falando de uma vítima. A mulher desprezada e casou com o maridinho. Ele se diz que ela é ruim por isso, faz a terra tremer, Agur. Não seja pesado. Ele não está falando de uma vítima, ele está falando da mulher desprezada que merece desprezo. Ele está falando daquele tipo de gente, e mais uma vez eu explico, ele cita mulher, mas pode ser homem, ele vai intercalando os exemplos, né? Que é aquela pessoa que ninguém quer perto. Aquela pessoa que as pessoas se afastam porque ela é difícil. E as pessoas dizem, olha, chegou no ambiente, eu vou dar 2 passos para o lado, disfarçar, dar um tchauzinho e vou cair fora. Porque o ambiente fica ruim quando a pessoa chega. É hostil, é ameaçador, é um ambiente de provocação. E aí a pessoa chegar, todo mundo vai dando um jeito de ir embora. Aí ele usa isso do exemplo da mulher desprezada quando casa. Ou seja, no exemplo dele, a mulher assim quando arruma um marido, a vida se resumiu a um prazer. Qual? Mostrar o marido para todo mundo. Olha, vocês diziam que eu não ia casar? Tá aqui, ó. Achei um tonto. E quem olha diz, ô guerreiro. Guerreiro, o que você foi fazer da sua vida, guerreiro? Você não sabe onde você colocou teu pé. A gente pode aplicar esse exemplo de Agur para várias outras coisas. Pessoas que resumem a vida em um prazer. E quando aquilo acontece, só sabem falar daquilo. É isso que Agur está propondo para nós. E aí, para encerrar o sermão, depois de alguns exemplos mais fáceis de entender, quando ele fala da formiga, do coelho, que são coisas fracas, mas quando se juntam ficam fortes, isso não precisa a gente argumentar muito, Agur vai encerrar com um conselho muito notável. Ele faz aqui uma chamada final à humildade, que é o conteúdo que está subtendido no capítulo inteiro, seja diretamente ou não. Mas ele está falando dessa humildade contra a arrogância. Então ele começa falando da reverência do verso 1 ao 9, do autocontrole do verso 10 ao 17, da reverência na admiração das coisas que a gente não conhece por completo, do 18 ao 31, e no final ele vai falar da humildade se manifestando como um comportamento pacífico. O humilde é um pacifista. O humilde é aquele que não gera contendas, pelo contrário, promove a paz. E isso está no verso 32 e no verso 33. É assim que ele encerra. Então, o texto
O Hernandes Dias Lopes, quando comentou esse texto, disse o seguinte, o pastor Hernandes Dias Lopes: o texto tem um só propósito: alertar-nos para o fato de que a humildade pacificadora evita tragédias, mas a arrogância provocadora gera contendas. É assim que ele encerra. Os 3 exemplos que ele cita no final, bater o leite, torcer o nariz e incitar a ira, tem que ser entendido aqui da seguinte forma: os 2 primeiros exemplos vão ilustrar o último exemplo. Então ele diz, assim como bater leite produz manteiga, né? Quem aqui já fez algum tipo de molho, algum tipo de massa, sabe, né? Bater leite endurece, né? Seja que se você coloque fermento, o que for. Então, assim como bater leite produz manteiga, e se você pegar o nariz de alguém e torcer, vai sangrar? Se pegar o nariz de alguém e apertar, vai sair sangue? Assim como torcer o nariz também sai sangue, ele vai dizer, incentivar a ira produz guerra. Ser arrogante e incentivar a ira nos outros produz guerra. Ele diz, então tome cuidado. O arrogante é alguém que vive em guerra com os outros. Às vezes os outros nem têm guerra com ele, mas ele provoca. Ele provoca isso. E é uma questão de causa e efeito, né? Veja, ninguém colhe harmonia incitando ira. Ninguém vai colher um bom relacionamento só provocando pessoas, não é? Ninguém faz isso. Ninguém colhe harmonia incitando ira. Assim também como ninguém consegue paz provocando os outros, sendo arrogante. Então a sabedoria, gente, se veste de humildade e desfruta de paz. Agora a arrogância se veste de cobiça e aí gera guerras. Queria que você agora, sua mente fosse para um quadro do nosso país, polarizado. Ninguém mais consegue ter uma conversa civilizada se o assunto for futuro do país. Seja o tema político, social, religioso. Antigamente, a gente via discussões um pouco mais acaloradas só com futebol, né? Torce para um time, você torce para outro, aí tinham as guerras das torcidas, que ainda existem, lógico, mas se resumia naquilo. Né? Torce para uns, torce para outro e aí fica nisso. Hoje, gente, opiniões não são mais aceitas. Por quê? Porque todo mundo é arrogante. E todo mundo cobiça estar certo e estar sempre certo. Hoje ninguém mais debate um assunto para aprender. Debatem assunto, para um termo bem atual, para lacrar, para calar o outro. A ideia hoje de debate é vencer debate. Eu nunca entendi a ideia de ganhar debate. Ganhar o quê? Toda vez que eu conversei com alguém, debati um assunto, nunca fiquei mais rico, nunca fiquei mais magro e nunca fiquei mais bonito. Sempre saí dali igual, nunca ganhei nada com aquilo. Então o que se ganha num debate? Ganha-se o quê? Conhecimento. O outro deu argumentos dos quais eu discordo, mas às vezes eu não tinha pensado por aquele ponto de vista. Entende? Mas a gente vive um mundo de arrogância. É isso que tem imperado hoje. Por isso, vamos seguir o exemplo de Agur? Vamos enxergar o mundo com a cosmovisão cristã? E isso implica em quê? Antes de mais nada, olhe para cima. Olhe para Deus. Perceba que você é pequeno, fraco, insignificante diante de todos, como todos são. E depois olhe para além de si mesmo. Enxergue o mundo, perceba as pessoas. Siga o exemplo de Agur. Agur diz, olha, vi isso, vi aquilo. Aí você diz, explique mais. Agur, não, eu não sou obrigado a te explicar nada. Eu te dei o caminho da pedra, agora vai lá, senta e observa. Vai lá, senta e tira suas próprias conclusões. Vai lá, senta e aprenda. Sempre com humildade. Amém? Amém.